salve, salve, 111 na área para falar sobre as principais promessas da NBA. Leozinho do meu lado, Leonardo Pinheiro, Rogério Bet, para falar sobre o top 5 deles, tanto do Léo quanto do Rogério, e o meu também, as principais promessas da NBA. Eu vou chegar com uma já, mas desde então quero deixar claro que a gente não vai citar Jason Tatum, né, Luka Doncic, que são jogadores que já são realidade, Ja Morant, jogadores que já estão atingindo um alto nível na NBA. Claro, não são mais promessas da Liga Americana, mas depois no final a gente escolhe talvez quem seja nosso favorito desses três, né? Ja Morant, Luka Doncic, Jason Tatum, mas já quero que você deixe aqui nos comentários qual é o seu favorito desses jogadores que eram promessas anos atrás, mas agora já são realidade. Eu vou perguntar para o Rogério dois jogadores, talvez nesses últimos anos, nos 2 últimos drafts, talvez nos últimos 3, consegue falar duas promessas da NBA? Podemos falar assim dos drafts mais recentes, Diegão. 2021, jogadores, né, 2020, sim. 2 jogadores que eu acredito que tem um potencial, esse draft também. Potencial bizarro e que eu acredito que vão crescer muito na liga, começando pelo Paulo Banchero, que eu acho ele um pontuador nato, alto, forte, ele tem tudo para se destacar na NBA. Forte, alto, escolha 1 do draft, o Orlando Magic que não é um time tão forte, ele tem espaço para jogar. E o segundo, eu diria que é desse draft mesmo, o Benedict Mathurin, que ele mantém o mesmo estilo de jogo do Paulo Banchero, só que ele é um pouquinho mais defensivo, ele é mais forte, muito participativo também. Eu acredito que ele tem um potencial enorme para crescer e ganhar espaço na liga. Já colocou logo os dois que brigam para ser o seu player, né? Você numa situação complicada. Mas ele falou 2 caras bravos, pô. Parece que ele fala 2 caras perna, né? Sim. Aí complica. Você vai continuar nesse draft, Léo? Você vai Cara, eu vou voltar. Certo. Pô, cara, eu até imagino quem que você vai escolher. Cara, poxa, um cara que eu gosto muito, Jalen Green, fazendo grande temporada essa temporada pelo Houston. Aliás, o Houston, como o Orlando, não é um grande time hoje, né? Sim. Mas será que daqui a uns 5 anos não pode ser um... E eu tenho uma opinião. Mas continua, eu quero o seu segundo nome, porque eu tenho um nome aqui. Cara, eu vou falar um cara desse draft também, que é o Evan Mobley do Cleveland Cavaliers. Gosto muito. Muito bom. Talvez seja um pouco ofuscado, né? Agora que o Cleveland tem... Agora fez mais. Mas eu acredito que agora ele consiga participar mais, porque montou um quinteto muito interessante. Mas a gente está discutindo isso aqui em off, né? Muito interessante. No ano passado ele deveria ter sido o MVP. Né? Mas bom, a gente tem aqui... O Rogério escolheu 2 times, né? 2 jogadores de 2 times que estão tancando, entre aspas, né? Estão aproveitando do tanque. E você já escolheu um time que agora virou um contender, né? Evan Mobley jogando o Cleveland Cavaliers, que é talvez um dos principais times da liga. Legal, o Jalen Green tá no mesmo barco. Não, no mesmo barco. O Houston Rockets talvez seja o time principal do tanque. Agora com o Cleveland Cavaliers com a adição do Donovan Mitchell, o que é isso? Um armador sensacional. Eu acho ele fenomenal. Eu vou com 2 nomes. Eu ia dar uma menção honrosa para esse, mas tenho que colocar ele no top 5, é um dos jogadores favoritos. Eu também vou seguir nessa linha de jogadores que estão entrando num time em tanque, né? Talvez aí nas próximas temporadas não estejam buscando título, alguma coisa mais especial tanto no leste quanto no oeste, mas eu vou de Franz Wagner, viu? O alemão é muito bom, um ala completo, talvez um ala unicórnio, né? A gente tem muitos jogadores completaços nessa posição número 3, principalmente nessas últimas temporadas, né? Saindo aí, como a gente já citou, o Jason Tatum, por exemplo, é talvez uma das principais referências na posição 3, e como o Rogerinho já foi de banqueiro, eu vou de mais um jogador do Magic. Sim. Eu acho que vale a pena também uma menção honrosa. O Magic tem uma leva de calouros excelente. Não, a fornada do Magic é muito boa, porque o Magic, além de ter o Franz Wagner, eu acho que tem também o Wendell Carter Jr. Sim, e assim, o Orlando Magic tem a possibilidade de ainda conseguir um Scoot Henderson ou um Wembanyama, porque a campanha do Magic nesse início de NBA não é das melhores, né? Imagina. E assim, é um time que sofre muito com lesão, né? A gente tem o Fultz, o Cole Anthony, o Jonathan Isaac, que são jogadores... Mas já entrando nessa questão do Fultz, era outra parada que eu queria levantar aqui para vocês, essa questão do Fultz, a gente poderia abrir um espacinho aqui também para falar do flop, né? Desse tão dito flop, quando tantos jogadores jovens nascem com uma estrela... Cara, dá para considerar o Markel Fultz flop? 100%. Porque assim, você olha assim, não dá para considerar Lonzo Ball flop também, né? Mas, você tem Jason Tatum saindo na 3ª escolha no draft de 2017. Os ditos filhos do LaVar Ball, eu acredito que eles sejam muito mais uma jogada de marketing do que jogadores excepcionais. O Lonzo Ball é um ótimo cara para compor o elenco, aquele time fraco que precisa de uma armação maior, mais... Entende? Mas antes da gente entrar a gente fechou o nosso top 5, né? Eu vou colocar só uma menção rosa, se os senhores me permitem. Sim, perfeito. Vou colocar Jaden Ivey. Muito do bom. nosso querido Detroit Pistons. Tudo bem, o Pistons tem... Vamos colocar 2 então. O Cunningham
Tudo bem, mas eu queria aproveitar para colocar mais um desse draft, né? Que a gente tem 3 jogadores muito bons. O Jabari Smith Jr. do Rockets não está fazendo uma boa temporada, né? No começo de temporada muito bom, mas ainda é um jogador jovem. Sim, perfeito. Então, nesse draft de 2022, eu coloco esses 3. Né? O Banchero não tem como, é definitivamente o principal cara do draft de 2022. Será o Mathurin está definitivamente surpreendendo, né? É top 10, escolha top 10, mas ainda assim a gente não esperava tanto assim do jogador que estava jogando na D-League. E vale também destacar o impacto, né, do D-League Ignite, né, que agora vai ser o Scott Henderson levando jogadores para a NBA. Mas vamos falar sobre flop. Você tem alguém aí, fora o Markel Fultz, na sua lista? É claro, não tem como a gente fugir de Anthony Bennett também, né? Sim, se a gente puxar mais para trás também tem aquele Greg Oden, que foi que o Greg top Oden, 1 cara, draft, o problema e uma lesão muito feia, muito forte. O problema é que vem atrás dele, né? Kevin Durant. Não, foi excelente. Isso machuca, né? Mas, poxa, se a gente for pegar a lista de draft, poxa, o Atlanta Hawks teve 2 chances de ter o Curry, não teve. Eu acabei de lembrar de um jogador aqui, um jogador muito curioso, que eu acho que a nossa audiência qualificada acompanha muito agora, ele está muito recente na memória das pessoas devido a essa troca, dele ter ido para o Nets. Ben Simmons é um flop? É um flop. Cara, eu lembro de uma época que o pessoal me juravam que Ben Simmons era melhor que Tatum. Flop. Difícil isso também. Cara, eu vou ser polêmico aqui, pra mim o Nelson Ball é um flop, cara. Porque na época... Porque eu acho que depende. Eu acho que você tem que colocar o erro do Lakers em draftar o LeBron na frente terceira escolha, sim. O erro do... Cara, o maior erro foi definitivamente do Sixers, porque o Celtics tinha a pick 1. O Sixers trocou para o Tatum ser draftado pelo Celtics na terceira. E assim, o Celtics também estava na dúvida, né, que era entre Tatum e Josh Jackson. Que caiu na escolha 4, né? Esse draft foi muito maluco. Então, mas a questão é que eu não digo nem por conta do Tatum, eu digo mesmo porque esperavam-se muito dele. E assim, ele é um bom jogador, mas, poxa, pela expectativa que tinha no Lonzo Ball e pelo que o pai dele falava, eu falei, poxa, esse cara aí vai ser o melhor da liga. Mas eu acredito que o irmão dele, o LaMelo Ball, venha para surpreender essas expectativas e pegar esse legado da família. Eu também acho que o LaMelo não vai chegar onde a gente acha que talvez ele chegue. Eu acho que ele não qual é a expectativa traçada por LaMelo? Eu acredito que ele seja um All-Star sólido, cara. Ele é pick 2, né? Ele é um All-Star, ele vai ser um All-Star assim, não vai ser um Hall of Fame, não vai ser um Hall of Fame. Dificilmente Hall of Fame, porque Hall of Fame são expectativas muito grandes. Cara, principalmente porque ele está numa franquia que a gente não sabe se no ano que vem vai estar tancando, se vai buscar um play-in, se vai estar no playoffs. Eu acho que talvez o Charlotte Hornets seja a maior indecisão da NBA hoje. Sim, sim. É o único time que você olha e você não sabe o que o Hornets está fazendo ali. Perfeito. Porque assim, você olha o Magic, por exemplo, está tancando, o Rockets agora tancando. A gente sabe definitivamente o que cada time, que cada franquia está fazendo na NBA, mas o Hornets você não faz ideia. Não, mas o que eu acredito de plano de gestão por Hornets, assim, eu acredito que é segurar 1 ano, 2 anos no máximo e continuar lapidando essa estrela, esse diamante bruto que é o LaMelo, para conseguir montar um time em volta dele. Que eu acredito, cara, que o LaMelo com um time relevante, ele com alas, pivôs altos, fortes, que consigam ajudar ele nessa tática ofensiva, porque ele é um passador nato. Aproveitando essa questão, acho que a gente pode trazer também para o pessoal que está nos acompanhando aqui os principais young cores, né? A gente falou do Orlando Magic, que tem muito jogador jovem. Eu acredito que o Houston Rockets, o próprio Houston, né? Com Jalen Green, o Jabari Smith Jr. não está tão bem. Não, o OKC não tem como, né? O OKC talvez... Porque assim, o OKC tem 200 picks ainda para os próximos anos. Sim. Né? Só que assim... O OKC ele é o time que mais se preparou, né? Pensando a infelicidade foi realmente a lesão do Chet Holmgren. Sim. Porque talvez fosse o cara para bater de frente com o banqueiro, né? Porque a gente estava na dúvida se o Orlando Magic ia draftar ou não o banqueiro ou o Jabari Smith Jr. Mas agora a gente já viu que o banqueiro tem muito mais arsenal ofensivo, tem muito mais capacidade no ataque do que o Jabari Smith, por exemplo. Só que o Rockets tem, né, no caso, na posição 5, tem o Alfred Sengun, que é um jogador muito bom ofensivamente, tem suas dificuldades defensivas, mas é um time que o jogador, né, no caso, seja Jalen Green, seja o próprio Porter Jr., o próprio Sengun, o próprio Jabari Smith, tem também o Tarisson, que saiu nesse draft também, eles não têm responsabilidade de precisar vencer jogos. E assim, por mais que o Houston Rockets tenha esse young core, está perdendo muito jogo, o Magic também tem o young core, está perdendo muito jogo. Sim. A diferença do OKC para esse time é que o Shai, por exemplo, está conseguindo vencer. Não, ele consegue se manter um jogador competitivo, o Shai, mesmo tendo um time muito nivelado por baixo, em questão de idade, em questão de
Um cara que já chega pra entregar. O Shai, ele é esse cara, que ele já consegue carregar no time. Ei, vamos levantar uma polêmica aqui, então, para concluir o vídeo? Sim. Vamos citar três, cada um citar três jogadores, assim, dos que já estouraram fazendo uma ordem, sei lá, o Tatum, o Don't, o Jamoran, o Trae Young. Tem Desses Booker aí, também. Booker, desses aí, os jovens que já não são mais promessas, já são realidade. Top 3 aí, qual que é o seu? Os meus jogadores jovens, mas a gente vai colocar uma média de idade assim, tipo 25 anos pra baixo. Não, os até no máximo. Os no já, máximo. já estouraram, eu tenho- assim. Então eu tenho uma facilidade, porque tem Luka Doncic, que eu diria que é meu jogador favorito. É do Eu seu adoro top o 1? Dallas Mavericks, ele é o meu jogador favorito da liga hoje. Eu, Luka Doncic, um Tá. armador alto, talentosíssimo, arremessador, perfeito, pontuador, ele é perfeito. Em segundo eu colocaria Jamoran, craque de bola também, atlético, confiante, ele é, porra, talento é o que define o Jamoran. Vai sair na porrada aqui, Muito dependendo do bom. seu terceiro. Terceiro, cara, pô, eu acho que eu colocaria o Tatum, né, que ele já conseguiu Tá. levar um time na Não vai final sair de na porrada. NBA, conseguiu perder para Stephen Curry, que é aquele ótimo time que era o Golden State Warriors, que hoje não tá tão bem mais, né, tá numa sequência difícil. Depois de derrotas. muitos socos, né? Sim. O Jordan Poole arrumou um probleminha, né? E aí, concorda? Cara, bom top 3. Bom Eu top 3. discordo, mas eu... Qual que é o teu? Não, eu quero ser o primeiro. Eu termino aqui pra Cara, alguém eu- dar o voto de Nero. Você assim- vai com o Luka Doncic primeiro também, né? Cara, eu gosto muito do Luca, né, velho? Não, ele é um jogador sensacional, um atleta perfeito. Acho que não tem como... Desse top 3, acho que não tem como fugir. Cara, Você foge desses Não, três? Eu acho que o que mais muda seria a ordem, mas deve É, haver eu, preferência de jogador. eu acho que a ordem muda Mas mesmo. eu acredito que tá nesses você três. quer, por exemplo, o Booker, eu gosto muito do jogo dele. aliás, tem Muito camisa bom, dele. muito Só que bom. assim, cara, Muito bom. dizer que o Booker joga Cara, mais o que Booker os três, Booker e Karl Anthony Towns, acho que... Assim, o Booker teve a chance de título pra Phoenix, não conseguiu. Mas aquele Eu acho que título agora foi ele- problemático, hein, cara? Acho que agora ele não consegue mais. É, porque ele trombou o Yannis. E assim, ele a gente quando tem o é Tatum, difícil. por exemplo, que bateu na trave no ano passado, mas o Celtics é o melhor time da NBA hoje. Não, mas o Celtics, eu diria assim, questão do Jason Tatum, isso eu acredito que joga muito contra. O péssimo jogo 6 do Jason Tatum. Cara, ele tava com o péssimo, braço péssimo, machucado, tava com o braço péssimo, foi uma machucado. A gente série vai péssima entrar na do discussão Jason aqui. Ele tava com o Péssimo. braço machucado. Péssimo. Mas, Lesionou Diegão, contra o Heat. eu tenho um estilo de jogador que é muito característico assim. Eu acredito de jogador que não foge de jogo grande, cara. Um cara que ele tem a oportunidade de fazer a carreira dele sendo campeão da NBA, ele não pode subir. Mas no o jogo. Tatum vai ter outra oportunidade. Não, eu também acho que Essa será. temporada E aí. será esse ano, de fato. Ó, eu vou falar pra vocês, cara, eu acho que eu coloco hoje, falando de hoje, eu coloco o Tatum em segundo e coloco o Jé em terceiro. Daqui um ano pode ser que mude tudo. E aliás, o Jamoran pode ser melhor que os dois. É Bom, porque o eu- Jamoran não tem um time tão bom quanto diz o Tatum também, né? Até teve, o Agora Memphis tem um teve, Memphis, mas não Memphis foi ano também, passado. também. Mas, Tudo pô, o bem. Memphis Grizzlies eu achei um time meio limitado. né? Aliás, eu acho que eles poderiam ver o Golden State no ano passado. Sim, A lesão poderia. dele mudou É tudo. porque o Jamoran não estava jogando, né? A outra questão, o Memphis teve uma campanha melhor sem Jamoran do que com Jamoran no ano passado. Mas o Jamoran, ele é um... E esse ano o Ben tá arrebentando. perfeito. E assim, é um papo que a gente pode ter para outro vídeo, não nesse, melhores duplas da NBA. A gente tem aí Muito Jamoran bom. e Bane, Tatum e Brown, que pra mim é a principal. É a Mas vai lá, top 3, Doncic, Tatum Don't e Tatum e Jamoran. E o seu? Eu vou mudar só a ordem, Tatum, Doncic e Jamoran, essa é a minha ordem. Não precisa nem Tatum, perguntar por quê, né, galera? Então, né? Não é clubismo, é serenidade. Bom, esse foi o nosso programa aí sobre as principais promessas da NBA. A gente deu uma alongada, falou um pouco mais sobre os Young Cores, algumas coisas a mais da NBA. Então, claro, né, você deixa aqui embaixo qual o seu top 3, tanto do top 25, né, do sub-20. Sub-25, dá pra falar sub-25? Né? Sim, Dos melhores aí, Tem jogadores vários de 25 anos, né? Ou se você quiser colocar Devin Booker, Karl Anthony Towns. Tem o Anthony Edwards, o Willie Muito Jordan bom também, né? também. Tem o Donovan Mitchell, Muito Darius bom. Garland, são muitos nomes. São muitos nomes. Se você quiser colocar aqui embaixo, a gente vai aceitar aí também o top 3 de vocês. E claro, top 5 dos principais, talvez dos dois últimos drafts, né? Draft de 2022 e de 2021. A gente agradece a participação de todo mundo, agradeço o Leozinho aí pelos comentários, o Rogerinho por mais uma participação. A gente volta em breve, viu? Pode ficar de olho aí na 111, porque tem muito conteúdo sobre basquete, futebol e tantos outros esportes, só aqui na 111.